Olá, sou William Mariotti de Souza, mais conhecido como William Mariotti. Sou fotógrafo há mais de 8 anos, trabalho aqui na região de Uruçanga, Santa Catarina, atendo todo o estado e também todo o país. Eu faço mais fotos de casamento, 15 anos, alimentos e também agora estou me aprofundando um pouco na parte de vídeos, né? O intuito do meu projeto é conscientizar as pessoas do que o carvão deixou para trás, o que ficou do carvão para trás, né? A gente sabe que muitas das cidades aqui da nossa região, Uruçanga, Lauro Miller, Siderópolis, Treviso, Criciúma, né? São cidades que elas foram desenvolvidas, né? Se desenvolveram por conta do carvão. Por um lado positivo é que hoje a gente está aqui, né? A gente mora nessa região, a nossa região é bem rica por conta do carvão. E por outro lado, ficou muita degradação no meio ambiente. Me aprofundando um pouco mais sobre essa degradação do meio ambiente, por que as carboníferas, né, antigamente elas não recuperavam a área degradada, porque não era muito viável para eles. Na época os recursos eles eram bem poucos, né? A gente não tinha muito recurso e a parte financeira, né, não ajudaria muito, assim, não era viável para eles retirar o carvão e depois estar beneficiando novamente aquele local, né, repaginando aquele local para não ficar o que ficou para trás aqui em nossa região. Uma das coisas que mais prejudicou aqui essa região foi a mineração a céu aberto. Como poucos sabem, né, aqui a gente teve mineração a céu aberto, que na época era a gente conhece como Marion, né, o nome da máquina era Marion, mas era uma escavadeira muito grande mesmo. Ela era toda movida a energia. Na época foi trazido de navio de fora do país para cá, foi montada toda aqui em nossa região e ela começou a fazer a extração de carvão a céu aberto. Com isso, acabou fazendo com que o nosso ambiente aqui, o nosso meio ambiente daqui da nossa região fosse muito degradado. Foram criados cavas, né, que a gente fala que é a cava da Marion, que elas foram cavando, fazendo buracos e foi retirando carvão e foi jogando para o lado. E o que acontece? Esse carvão, ele foi retirado apenas o carvão bruto, né? Então, quando chegava na malha de carvão, eles retiravam todo o carvão que tinha ali, carregavam os caminhões, levavam para a parte de flotagem ali, né, de separar o carvão de pedra, enfim, para beneficiar o carvão, para mandar nos trilhos, né, botarem nos caminhões, para os caminhões trazerem para as caixas de carvões, onde tinha os trilhos de trem, né, enchia os trens e os trens eles levavam. Como antigamente não era viável você recuperar aquelas áreas que eram degradadas, foi ficando para trás com o tempo, acabou a mineração em céu aberto e foi para as minas, né? Então para a parte subterrânea. Com isso, o carvão, ficou algum carvão, né, ao redor aqui das cavas. Então uma empresa ela acabou se instalando aqui na nossa região e fazendo toda essa parte de procura de carvão, né? Nessa parte onde que a cava, a Marion, na verdade, deixou para trás, porque ficou muito carvão para trás, não foi tão beneficiado como antigamente. Como eu falei, era muito bruto, né? E com isso eles aproveitaram e acabaram recuperando algumas áreas, fazendo toda a parte de aterramento, botando plantas, enfim, fazendo toda a parte de recuperação. Mas chegou um ponto que não era mais viável fazer isso também, então não conseguiram recuperar tudo.
Hoje em dia ainda tem locais onde que tem os dejetos do carvão, né, que a gente fala que é a pirita, porque tem aqui na região de Santana, ainda possui uma mina a céu aberto. E uma das minas que eu fui fotografar aqui foi a mina que explodiu, né, 10 de setembro. Uma mina onde matou 31 mineiros, foi uma catástrofe aqui na nossa região. Foi repassado em todos os jornais, todas as mídias, e ela até hoje ela joga água poluída para fora, e essa água ela acaba indo até os rios, e é onde que acaba poluindo o lençol freático, né? Se você olhar, você vai ver muito ferro nas pedras por conta dessa água que sai da boca da mina. Ficaram para trás, né, muitas estruturas de várias empresas que se instalaram aqui, de algumas minas, de locais onde eram beneficiados os carvões, né, o carvão, caixas de carvão, balança, enfim, várias empresas que trabalharam aqui na região acabou ficando rastros para trás, né? E eu aproveitei para estar mostrando, para estar fotografando esses locais, né, aqui mais perto. Para quê? Para fazer com que fique para a história. Eu penso que a fotografia ela foi criada para a gente estar registrando aqueles momentos, sabe? Por mais que seja ruim essa degradação, é um pouco da história da nossa região, um pouco da história da nossa região carbonífera. E isso como é que eu vou dizer isso? É gratificante. É gratificante eu estar registrando isso para saber que daqui a alguns anos outras pessoas, né, vão estar vendo esse vídeo, vão estar vendo essas imagens e vão estar vendo que tudo isso fez parte da história aqui da nossa região. Eu vou estar deixando aqui para vocês em seguida alguns vídeos referentes a Samarion, né, ou como era feito esse processo de escavação do carvão a céu aberto, para vocês terem uma base. Esse vídeo eu consegui do meu tio, ele tinha ali guardado fazia anos, e é um achado, assim, é raro essa imagem, né? Eu acredito que poucos aqui que tenham, ou quase ninguém tenha imagens assim. Até tinha alguma coisa que meu pai gravou, mas com o tempo as fitas acabaram meio que perdendo a qualidade, né, estragando, e foi perdido com o tempo. Então eu consegui esses vídeos e eu espero que vocês possam ver um pouquinho, né, como é que era retirado o carvão a céu aberto antigamente. Vocês sabem? Bom, agora que vocês viram um pouco esse vídeo, né,
um trechinho desses vídeos. Eu vou deixar agora com vocês essas imagens das que eu fiz muita imagem aérea, imagem terrestre, como eu falei aqui da região de Uruçanga, que é uma região onde eu nasci, onde eu me criei, né, onde eu moro, e tenho muito orgulho, e eu não quero que essa parte do carvão ele acaba sendo esquecida, né, que, como eu falei, graças ao carvão a nossa cidade ela se desenvolveu, ela cresceu e ela está aqui hoje. Então a gente deve muito ao carvão, por mais que ele nos prejudicou, né, prejudicou a nossa região, as nossas águas, os nossos rios, mas ele trouxe também coisas boas. Então espero que vocês gostem dessas fotos que eu postei aqui, que eu vou postar, né, e curtam aí, e muito obrigado.